Então, quando nós nos depararmos com situações semelhantes a essa, módulo de g de x menos L menor que epsilon, é só colocar a função g no meio, tá? E de L menos epsilon a L mais epsilon. Então, essa proposição que está esmaecida, né, que nós apagamos em cima, é da primeira função, para a função g. Vamos fazer o mesmo procedimento para a função h. Então, observe também, quando x se aproxima de a, essa distância é um número suficientemente pequeno, né, que é o ΔH. Então, quando os valores da função h se aproximarem de L, essa distância também será muito pequena, representada pelo número epsilon, né, menor que o número real positivo infinitesimal. Novamente, aquilo que eu falei para vocês, quando a gente tem módulo menor que epsilon, significa que a função h está no centro, né? Ela é equidistante das extremidades de L mais epsilon e L menos epsilon. Continuando. Então, como nós temos duas proposições, nós vamos agora reunir essas duas proposições em uma só. Em vez de nós colocarmos ΔI e ΔH, nós vamos criar um delta menor ainda do que ΔI e ΔH e definir uma proposição única. Então, sendo o delta que nós vamos considerar agora menor que os outros deltas já considerados para as duas proposições anteriores, nós temos que para todo número real positivo, mesmo que muito pequeno, vai existir esse novo delta que nós estamos apresentando, que é menor que aqueles anteriores ainda, mas que continua sendo real e positivo. Tal que, continuando. Então, quando x se aproximar de a, essa distância é um número suficientemente pequeno. Implica, continuando, olha só, observe que nós vamos obedecer aquela condição. A função f de x, ela está entre as duas funções g e h. Lembram que eu falei que tem uma função no meio entre a g e a h? Pois é, nós estamos aí mostrando que a função f de x está entre a função g e h, logo elas estarão as três entre L menos epsilon e L mais epsilon. Continuando. Então, observe que, já que o L menos epsilon e L mais epsilon são pontos das extremidades das desigualdades, então, já que a função f de x está no meio, está imprensada pelas outras duas funções, então ela está também entre esse mesmo intervalo de L menos epsilon a L mais epsilon. Continuando. E essa expressão é exatamente esta aí, é equivalente a essa que aparece no final, módulo de f de x menos L menor que epsilon. É o mesmo que você colocar a função f de x, tá, entre L menos epsilon e L mais epsilon. É um intervalo onde a f de x é o centro, tá? O centro do intervalo, cujas extremidades são L mais epsilon e L menos epsilon. Então, nós estamos concluindo, então, que o limite da função f, já que ela está entre as outras duas, também vai ser L quando x tende para A. Então, tentamos demonstrar, colocar uma prova daquele teorema que nós acabamos de ver. E agora nós temos uma outra aplicação aqui, já desse teorema do confronto. Saiu um pouquinho aqui, seja f uma função e suponha que para todo x, aí é o módulo de f de x. Entendo aí, ó, que é módulo de f de x menor ou igual a x ao quadrado. É que esse módulo saiu na frente do sinal de desigualdade, ele é atrás. É módulo de f de x menor ou igual a x quadrado. Só. Entendo que é módulo de f de x, passem a barra do módulo antes do sinal de menor ou igual. Então, módulo de f de x menor ou igual a x quadrado. Então, nós vamos calcular, caso exista, o limite dessa função quando x tende para zero. Caso existir, nós vamos calcular. E uma outra pergunta é verificar se essa função é contínua em zero. E por quê? Vamos ver a solução. Então, nós temos aí, ó, esse aí que é o certo. Ó, módulo de f de x menor ou igual a x ao quadrado. Isso aí é dado, né? O dado da questão. Então, nós queremos mostrar se existe o limite. Então, continuando. Então, essa função, ela é equivalente àquilo que eu acabei de mostrar para vocês, né? Quando vier módulo de f de x menor que um valor, menor que uma função, significa que esse f de x estará sempre no centro da desigualdade. E as extremidades vão ser simétricas, certo? Vão ser equidistantes do centro. Ou seja, o f de x tem que estar entre menos x quadrado e mais x ao quadrado. É aquilo que eu falei para vocês há pouco, que está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Aqui, o f de x, elas são expressões equivalentes, né?
f de x maior ou igual a menos x ao quadrado e menor ou igual a x ao quadrado. Vamos continuar. Observe que nós vamos calcular o limite da função menos x ao quadrado quando x tende para zero. Quando você substitui, imediatamente você sabe que é zero. Tá? Então, essa outra aqui saiu o limite de menos x quadrado, mas não é menos aqui esse da direita, é mais, que é o da esquerda é menos x quadrado e o da direita é mais x ao quadrado. Entendo que o da direita é mais x ao quadrado. Mas tanto faz o limite de menos x ao quadrado como o limite de mais x ao quadrado, quando x tende para zero, você substitui e percebe que o limite dessa função é zero, porque os seus limites laterais são iguais. Continuando. Tá? Então, nós concluímos que realmente existe o limite da função quando x tende para zero e ele é zero. Tá? Próximo item. Nós queremos verificar se a função é contínua em zero. Vocês já viram, né, as condições para que uma função seja contínua. Então, quais são as condições para que uma função seja contínua? Deve existir o f de a, o valor numérico da função no ponto, tem que existir o limite, e o limite deve ser igual ao valor da função definida naquele ponto. Vamos ver. Continuando. Então, ó, nós vamos ver se existe o f de zero, né? Se f de zero é igual a zero, que é uma condição. Continuando. Então, observe que a nossa expressão era essa aí, f de x, módulo de f de x menor ou igual a zero, qualquer que seja o x do domínio da função. Quando você substitui o x por zero, você fica módulo de f de zero menor ou igual a zero. Então, aí você tem duas condições, o f de zero menor que zero ou o módulo de f de zero igual a zero. Então, você já pode afirmar que o f de zero é igual a zero. Continuando. Então, o f de zero é zero. E lá nós vimos anteriormente que o limite da função, lá, no item A, foi zero. Como o limite é igual ao valor da função no ponto, nós podemos afirmar que a função é contínua naquele ponto zero. Continuando. Tá? Então, olha só. Como o limite da função, quando x tende para zero, é igual ao valor da função no ponto zero, que é zero, então a função é uma condição para que a função seja contínua no ponto zero. Continuemos. Uma outra aplicação. Sejam f e g duas funções com o mesmo domínio A. Esse A é onde ela é definida, né? As funções f e g. Tais que o limite da função, quando x tende para p, é zero. Isso é um dado. E lá nós temos um outro dado dizendo que o módulo de x é menor ou igual a m. Esse m é um número positivo, é um número real fixo e positivo. Nós queremos provar que o limite do produto da função f vezes g, quando x se aproxima de p, vai dar zero. Vamos ver como é que fica essa solução. Então, nós temos aí, ó, vocês estão percebendo que nós queremos provar que o limite da função f de x vezes g de x, quando x tende para p, vai dar zero. Então, nós vamos colocar a seguinte expressão. O módulo de f de x vezes g de x. Vocês devem lembrar daquela expressão que apareceu anteriormente, que é o módulo de g de x menor ou igual a m. O que é que nós estamos fazendo aqui no lado direito? Nós estamos multiplicando por f de x, aquela desigualdade dada, que foi o módulo de g de x menor ou igual a m. Quando você multiplicou a desigualdade por f de x, né, nos dois lados, ela ficou assim, né? Módulo de f de x, que está lá em amarelo, que foi introduzida como fator, né, no produto, multiplicou o módulo de g de x, e do outro lado da desigualdade, onde tem um m, também multiplicou-se simultaneamente qualquer x em A. Continuando a solução, aí nós vamos ficar com essa expressão. Ó, né? Observe que, novamente, aquele teorema do confronto, lembram? Aquela função que está no meio, ela está entre uma distância simétrica. Se o módulo de f de x g de x era menor ou igual a m, né? Módulo, então significa que esse produto dessas funções, f de x, g de x, eles estão à mesma distância, uma distância simétrica, dada por menos m módulo de f de x e do outro lado, né, o mais m módulo de f de x, tá certo? Então, continuando, solução. Então, nós vamos aí calcular o limite, né, daquelas funções laterais que vocês estão vendo. Mas lembrem que lá no problema foi dito que o limite de uma função, quando x tende para p, é zero, né? Isso foi dado. Então, continuando. Então, nós estamos calculando o limite daquela função
que está no lado direito, né? M, limite de f de x quando x tende para p, né? Como foi dado que o limite de f de x quando x tende para p é zero, então m vezes zero vai dar zero. O limite da função que está na esquerda da desigualdade. Continuando a solução. No outro lado, nós tínhamos menos m módulo de f de x quando x tende para p. Tá? Calculando o limite. Continuando. Então, observe que nós passamos o menos m, que é um valor real constante, para frente do limite. Né? E observe que esse dado nós temos como condição do problema, que o limite de f de x quando x tende para p é zero. Então, quando nós fizermos o produto de menos m por zero, vai dar zero. Continuando. Então, o que é que nós mostramos? Que realmente, né, pelo teorema do confronto, aquela função que está entre o menos m módulo de f de x e mais m módulo de f de x, como elas têm o limite zero, elas forçaram com que aquela função intermediária, né, que está entre as duas, fosse também zero. Então, é uma condição que nós tentamos provar através do teorema do confronto, aquele teorema que nós acabamos de ver, o teorema do sanduíche, né? Ou seja, quando vem uma função no meio da desigualdade, já que as duas funções das extremidades da desigualdade têm o mesmo limite, elas forçam com que a do meio também tenha o mesmo limite. Tá? Então, continuando. Então, agora nós temos mais uma aplicação. Né? Observe que aí nós temos um limite de um quociente, né? Dois polinômios, o polinômio numerador e do denominador. O que é que nós podemos fazer aqui? Vamos fatorar, colocar o x em evidência. Continuando. Continuando. Então, ó, colocando o x em evidência, ficou aí x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x menos 3. Colocando 2 em evidência no polinômio do denominador, ficou 2x menos 3. Continuando. Então, observe que agora, aquele polinômio de dentro do parênteses, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x menos 3, ele pode ser fatorado por agrupamento. Vamos fatorar por agrupamento. Colocando no primeiro grupo o x quadrado em evidência. Aí fica x menos 3 e conserva o termo x menos 3 do lado direito. Tá? Colocando, fatorando novamente, o x menos 3 é um fator comum. Continuando. Observe, então ficou x quadrado mais 1x menos 3. Voltando lá para a expressão anterior, tá? Continuando. Observe que aquela expressão lá em cima, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x menos 3, foi aquela que nós acabamos de fatorar. Então, vamos substituir. Continuando. Então, observe, né? Já substituindo aquela fatoração, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x menos 3, ficou aquela lá, x quadrado mais 1x menos 3. Tá certo? Observe que agora nós podemos usar o cancelamento naqueles dois termos, né? E ela, olha só, a expressão ficou bem reduzida. X, que multiplica x quadrado mais 1 sobre 2. Substituindo 3 nesse valor da função, nós vamos ter 15. Então, o limite aí é 15. Só fazer esse cálculo aí que é bem simples. Continuando. Tá? Então, o limite da função, aquela lá que nós propusemos a determinar, ele, quando x tende para 3, é 15. Tá. Próxima tela. Mais uma aplicação de limite. Observe, se nós formos substituir, se nós formos separar esse limite por parcelas, nós vamos ficar com a primeira parcela, limite de 1 sobre x menos 1, quando x tende para 1. Vamos ver o que é que acontece. Continuando. Tá. Próximo. Então, observe, quando nós formos achar esse limite, vamos substituir o 1 no denominador, o que é que vai acontecer? Continue. Ó, não vai ter significado esse limite. Então, se nós calcularmos o limite da outra parcela, x menos 5 sobre x quadrado mais 2x menos 3, vamos ver o que ocorre. Quando você substituir o 1 lá em cima, ó, vai dar menos 4, continuando, e lá embaixo vai dar 0. Tá? Também não vai ter significado. Então, nós temos que encontrar uma saída para nos livrar dessas indeterminações. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos reduzir ao mesmo denominador. Continuando. Então, reduzimos ao mesmo denominador, né? Dividindo esse denominador comum por x menos 1. Continuando. Tá? Aí nós encontramos x quadrado mais 2x menos 3. Dividindo esse denominador comum por x quadrado mais 2x menos 3. Continuando. Olha o que acontece. Vai ficar
x menos 5 vezes x menos 1. Continuando agora, vamos multiplicar x menos 5 por x menos 1, né? Conserva o primeiro parênteses, x quadrado mais 2x menos 3, continuando. Tá? Conserva a primeira parte, a primeira parcela. E faz o produto de x menos 5 por x menos 1, que está em amarelo lá na expressão anterior. Então, fazendo esse produto, fica x quadrado menos 6x, tá? Continuando, mais 5. Tá? Agora vamos reduzir esses termos. Continuando, vamos fazer a redução dos termos que aparecem aí, possíveis de cancelamento. Continuando. Tá? Então, nós reduzimos aí, né? Nós reduzimos e ficou 2x quadrado menos 4x mais 2. Tá? Colocando esse 2 em evidência, continuando. Vai dar x quadrado menos 2x mais 1. Observe que apareceu aí um trinômio quadrado perfeito. Então, lembrando lá da matemática elementar, x quadrado menos 2x mais 1, quem é? É x menos 1 ao quadrado. Então, vamos substituir. Então, ficou assim, ó, 2x menos 1 ao quadrado lá em cima, né? Agora, observe que naquele polinômio lá embaixo, x quadrado mais 2x menos 3, nós vamos poder fazer também uma fatoração, que vai facilitar mais ainda a redução da nossa expressão. Continuando. Tá? Essa é a expressão que nós temos até aí, né? Vamos agora fatorar aquele polinômio x2 mais 2x menos 3. Continuando. Olha só, quando você fatorar, ele vai ficar com os dois fatores x menos 1, x mais 3. E aí você vai poder fazer um cancelamento. Vamos fazer o cancelamento? Isso, ó. Cancelaram-se aqueles dois termos e ficou uma expressão bem reduzida. 2 sobre x mais 3. Agora que você já se livrou daquelas indeterminações iniciais, você vai substituir o x por 1. Então, você vai encontrar quanto? Qual é o valor do limite? 2/4, simplificando. Tá? Continuando. Então, aí está a aplicação, tá, das propriedades do limite. Agora vocês vão ficar com a dinâmica local. Daqui a pouco a gente está voltando. E aí, pessoal, conseguiram fazer o limite? Vamos lá verificar a resposta? Então, nós temos aí o limite da função 2 elevado a 2x menos 4 que multiplica 2 elevado a x mais 3 sobre 2 elevado a x menos 1, esse x tendendo a zero. Vamos ver como é que a gente vai proceder. Nós vamos usar um artifício. 2 elevado a x nós vamos denominar de y. Tá? E 2 elevado a 2x nós vamos denominar de y ao quadrado. Observe que nós, separando aquela potência 2 elevado a 2x em 2 elevado a x ao quadrado, como 2 elevado a x é y, ficou y ao quadrado. Então, substituímos a variável x pela y. Então, ficou esse polinômio aí, y ao quadrado menos 4y mais 3 sobre y menos 1. Continuando. Então, nós temos aí, ó, se nós fôssemos achar o limite, isso aí é o limite de um quociente, se nós fôssemos achar o limite do polinômio do numerador, ele vai dar zero, né? E fôssemos calcular o limite do polinômio do denominador. Continuando. Então, observe que ia dar zero. Então, ia ficar zero sobre zero. Não ia ter significado esse limite. Então, qual é a nossa saída? É fatorar esse polinômio para que nós nos livremos dessa indeterminação. Então, vamos fatorar aquele limite do polinômio do numerador. Continuando. Então, y ao quadrado menos 4y mais 3, ele fatorando, né? Ele é um trinômio, então você pode fatorar y menos 1, y menos 3. Observe que aí você vai poder usar o cancelamento. Continuando aí.
Olha só. Então, a expressão ficou reduzida a limite de y menos 3 quando x tende para 1. Próxima tela. Então, observe aí. Como o y é exatamente o que foi denominado através de 2 elevado a x, nós voltamos. O y substituímos por 2 elevado a x menos 3. Quando você substituir o x por zero, vai ficar 2 elevado a zero, que é 1, né? 2 elevado a zero, que é 1, menos 3, que deu menos 2. Então, aí apenas a gente está colocando aquela expressão lá inicial, né? O limite dessa expressão. Quando x tende para zero, chegamos à conclusão que ele é menos 2. Então, agora nós vamos ficar no intervalo, depois nós voltamos com limites infinitos. Até mais tarde.